Rodrigo Lopes está aqui no estúdio, está de olho no que está acontecendo na política da Coreia do Sul, lei marcial. O que está acontecendo por lá? A oposição dizendo que é uma tentativa de golpe do presidente. Boa tarde, Rodrigo. Stout, boa tarde a ti, ao PG, aos nossos ouvintes. Pois é, um país que é conhecido pela inovação, pela tecnologia, pela democracia, embora uma democracia recente, surpreende, né? Surpreende por uma instabilidade interna com reflexos externos, né? Lei marcial significa que o executivo assume o controle e os direitos civis passam a não valer, né? Passa a valer a lei militar. Então são proibidas reuniões políticas, agremiações, o executivo assume um poder de autoridade ou autoritário, inclusive. O governo vive uma queda de braço, é um governo que nós temos lá de direita populista. O atual presidente, que causou todo esse rebuliço, o Yoon Suk-yeol, é um ex-promotor de justiça em que ele atuou contra a corrupção, conseguiu colocar na cadeia uma ex-presidente da Coreia do Sul, ou seja, um enredo muito parecido com o que a gente conhece aqui no Brasil, né? Então muitos até comparavam o Yoon Suk-yeol com o Sérgio Moro, né? Com o senador Sérgio Moro. Ele inclusive, esse atual presidente vive a queda de braço. A querela inicial é por conta do orçamento, mas ele acusa a oposição, que tem maioria no parlamento, de ser comunista, de ser de esquerda. Na verdade, é uma centro-esquerda, lembra um pouquinho o PDT aqui no Brasil, que tá numa disputa com relação ao orçamento, só que ele está dizendo que a oposição está apoiando a Coreia do Norte, ou seja, os inimigos da Coreia do Sul. Num contexto muito perigoso, porque a Coreia do Norte está cada vez mais quase disposta ao lançamento de uma bomba atômica, quase pronta para isso, né? A Coreia do Sul é o principal aliado dos Estados Unidos na região. No caso de uma guerra com a Coreia do Norte, é a principal aliado-chave. No caso de um conflito em Taiwan contra a China, é parte da estratégia americana, junto com Filipinas, junto com o Japão. Então, agora há pouco, aí, o parlamento, inclusive, vetou, diz que não aceita a lei marcial. O que significa isso? Há dúvidas agora. O presidente vai aceitar? Perante a lei, precisa aceitar, já que o parlamento negou a lei marcial. Só que a gente não sabe se isso vai acontecer de fato, né? Agora temos a guerra Ucrânia-Rússia, temos a guerra em andamento no Oriente Médio e esse cenário bastante preocupante lá na Ásia. Até porque a Coreia do Norte e a Coreia do Sul estão ainda, né, tecnicamente em guerra. Houve um conflito entre 1950 e 1953 que não terminou com um acordo de paz, ou seja, houve apenas um cessar-fogo. Então, tecnicamente, os dois países estão em conflito. Aquela fronteira é uma das fronteiras mais militarizadas do mundo. É na Coreia do Sul que os americanos têm a sua maior base militar no mundo, fora dos Estados Unidos. E desde que foi criada a Coreia do Sul, em 48, o país foi governado por uma ditadura militar, por líderes autoritários até 1987. Então, isso é curioso, quando a gente olha para a Coreia do Sul e pensa, um país democrático. Não, é desde 1988 que a Coreia do Sul passou a ter líderes eleitos pelo voto direto. É uma parecido de alguma maneira com a trajetória recente brasileira, né? Muito parecido. Só que chamava atenção a Coreia do Sul pelo salto econômico que eles deram e até de uma forma muito consistente eles se estabeleceram como democracia, né? Um dos tigres asiáticos, na época que se falava, inclusive, né? Isso. Sim, e em termos de tecnologia, de inovação. Então, assim, é preocupante porque e tem hoje uma presença muito forte na cultura pop, a música da Coreia do Sul. O cinema? Vai no Netflix ver quantas séries sul-coreanas. Então, a Coreia do Sul, que o Japão foi aqui na TV brasileira nos anos 80, início dos anos 90, hoje é a Coreia do Sul. Ganhou o Oscar com o Parasita, né? O K-pop, que é a música deles também, é um estrondo, né? Envolvendo a adolescência, eles são muito populares, né? Eles conseguiram, depois dos Estados Unidos, virar uma grande força de cultura popular e também internacional. O que o Stout coloca assim, temos uma guerra na Ucrânia, temos uma guerra no Oriente Médio, que tem um cessar-fogo ali muito frágil, a Síria está em convulsão de novo, tem uma revolta interna novamente, tem os conflitos com Taiwan. Então, assim, tem gente que acredita que estamos a caminho do precipício, de uma possível terceira guerra mundial, né?